O tema de hoje a gente vai falar sobre a criação de Deus, né? Deus como criador, né? Isso também está contido nas três mensagens angélicas, né? Mais especificamente na primeira mensagem, quando ele diz que quando ele vem com uma mensagem muito forte, dizendo para que a gente possa temer a Deus e dar glória a Ele, né? Temer aquele, ele continua dizendo, que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aí uma pergunta que eu faço, então por que a terra será renovada, né? Isaías 24, 5 e 6 responde, né? Isso é bem importante a gente ler aqui nos dias de hoje, porque os governos estão agitados, né, com essa questão do clima, né, de muitas catástrofes que estão acontecendo aí pelo mundo afora. Então, há certa uma preocupação para que o mundo pare em um dia aí, para que realmente a gente possa estar diminuindo mais os impactos ambientais. Eu acho interessante, Gleison, porque a gente está vendo muitas coisas acontecerem mesmo, né? Nunca se viu tantos acontecimentos como hoje existe, né? Na Terra. A Terra realmente ela está sendo sacudida, né? Pela natureza. A natureza ela está Tá gemendo gemendo. por conta do pecado que existe na Terra. Só que a gente tem uma promessa muito maravilhosa na Muito Bíblia, maravilhoso, né? né? Isso. Que essa terra ela vai ser renovada novamente. Amém. Eu queria que o nosso amigo Leandro lesse para a gente Isaías capítulo 24, eu acho que é o verso 5 e o verso 6. Pode ler para a gente, Leandro? Certo, Grace. Nos diz assim: a terra também está corrompida sobre os habitantes dela, porque eles têm transgredido as leis, mudando os estatutos, quebrando o pacto eterno. Portanto, a maldição tem devorado a terra, e aqueles que nela habitam estão desolados. Portanto, os habitantes da terra estão queimados, e poucos homens restam. Então, aí, eis o motivo, o único motivo pela qual o nosso mundo se encontra hoje, né? O povo sempre quebrando a lei de A Deus. lei de Deus, né? Ó, ele Exatamente. diz na verdade, né? Na verdade, porque esta é a verdade aqui, ó. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Aí o que é que acontece? Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados, por isso serão queimados os moradores da terra e poucos Eu homens acho restarão. interessante é que muitos falam que a partir do momento que Cristo veio ao mundo, ele fez uma nova aliança. Mas Aham. aí Isaías fala que a aliança Uhum. de Deus é eterna. A aliança de Ela Deus é não é eterna. quebrada. Quando Cristo veio para esse mundo, Gleice, ele só veio reforçar, Uhum. ampliar. Ampliar. Ele deu sentido à lei e não aboliu ela. No Exatamente. antigo Exatamente. Israel, quando você só era prefigurado o adultério quando você era pego no ato Uhum. ali. Mas Cristo disse: Você se você só olhar com olhar a intenção, com a desejo, intenção, Já pecou. você já cometeu já adultério. com ela. Então Cristo ele ampliou a lei. Ele Uhum. não veio abolir, ele não veio abolir, ele veio dar sentido à lei de Deus. A lei de Deus é eterna. No céu será guardada a lei de Deus. Exato. Exato. Muito bem. Eu quero começar aqui fazendo a primeira pergunta. O que é revelado sobre Deus no primeiro verso das Escrituras Sagradas? O que é revelado sobre Deus no primeiro verso das Escrituras Sagradas, né? Bom, eu vou responder essa pergunta e quero trazer algumas curiosidades aqui. O verso 1 de Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, aqui mostra que Deus é o Criador dos céus Exatamente. e da terra. Foi ele que criou tudo, né? Lá em Colossenses, né, fala que ele criou as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Então ele criou tudo, né? Tanto as soberanias espirituais como a essas que a gente consegue pegar, apalpar e ver, né? Que são as coisas físicas. Mas eu queria trazer uma curiosidade. Um certo amigo meu, há um tempo atrás, hoje ele é pastor, né? Talvez
ele não tenha o mesmo pensamento que ele tinha quando ele me disse essas palavras. Que o verso 1, né? E muitas vezes a gente tira algumas concepções, às vezes que equivocadas, às vezes que certas, e às vezes que há que ser questionadas, ou que não tem resposta para isso. Mas ele diz que o verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Pronto, aí criou a terra e ficou lá, tipo que jogada no espaço, quem sabe até por milhões de anos. Aí depois Deus voltou e disse assim, eu vou fazer alguma coisa aqui nesse pedaço de rocha aqui, jogada aqui no espaço. Eu vou embelezar, né? E aí começa o processo de criação a partir do verso 2, né? Quando ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e depois ele diz, haja luz e houve luz. Só que, como é que eu entendo? Não quero dizer que isso seja como verdade, mas é como eu entendo. Quando ele diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, é porque ele tá fazendo um resumo. Ele foi quem criou o céu e a terra, ponto. Agora, como ela foi criada, aí começa a partir do verso 2, né? O verso 1 do capítulo 2, assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. É a mesma coisa que se diz no verso 1, que Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, ponto. E como ela foi criada, aí você inicia no verso 2. Ok, agora outra coisa interessante que eu analisando esse verso é que ele começa assim, no princípio, né? No grego é Bereshim, Bará, Elohim, né? Bereshim, no princípio, Bará criou e Elohim, o Deus, né? O Senhor criou, né? Isso. Enfim. Então, só que esse no princípio, lá em Apocalipse, no capítulo 1 mesmo, fala que Jesus é o primeiro e o último, o princípio e o fim. E se você pegar Apocalipse, o alfa e o ômega, né? O princípio e o fim, né? Então, no princípio, né? Então, aqui ele está remetendo a Jesus, né? Você pode até duvidar, mas quando Deus diz assim, vamos fazer, né, o homem à nossa imagem, né? Ele não disse, eu vou criar o homem à nossa imagem. Não, ele disse, vamos fazer, façamos, né? Façamos. Então, Façamos, tinha mais alguém com ele, né? Tinha mais de uma pessoa, mais de né? uma pessoa. E se a gente pegar, Gênesis quer dizer o quê? Começo, né? Começo, criação. Né? Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? E lá, o último versículo do último capítulo diz que a paz de Jesus seja com todos. Amém. Só que no capítulo 3, né, quando ele vai dar ali as características da sétima e última igreja de Apocalipse, ele fala, aqui diz o Amém, né, a testemunha fiel. Quem é o Amém? Jesus Cristo. Né? Então, Jesus, ele tanto está no primeiro verso da Bíblia, como ele está no último verso da Bíblia de Apocalipse. Então, resumindo, ele está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, né? E a gente tem que, o quê? Examinar as Escrituras, né? Quando ele disse ali para os fariseus, né? Vocês examinam as Escrituras porque julgaste ter nelas a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim. Agora é triste, né? Para um povo que realmente estuda, são estudantes do Antigo Testamento e não reconheceram Jesus como seu Messias, né? Como seu... Tu tocasse num ponto muito importante, Iglesias. Quando Jesus nasceu, todo o Israel ali, Jerusalém ali, eles tinham conhecimento da Bíblia, né? Eles eram doutores da lei, né? Doutores, conheciam, né? Mas o que aconteceu aí? Eles aguardavam o Messias que viesse para tirar eles do jugo dos romanos, né? Tirar ele ali do chicote, né? Dos romanos. E Jesus, quando ele nasceu, ele deixou bem claro que o reino dele não era desse mundo. Não era desse mundo. Não era desse mundo. O que eles não compreenderam foi isso. Da forma que Cristo veio, eles esperavam um Davi, cheio de glória, né? Um guerreiro. Mas Cristo, ele veio, nasceu numa manjedoura, veio humilde. Veio mostrar a diferença que ia existir entre o reino que estava governando naquele momento e o seu reino, que seria eterno. Eu acredito que se primeiro eles tivessem aceitado, acreditado, né? E recebido a mensagem para que ele veio, né? Que ele veio para livrar, para libertar dos pecados dele. Então,
a libertação que Jesus veio trazer primeiramente seria a libertação do pecado, né? Pecado. E não a libertação do jugo Da escravidão, da né? escravidão. Apesar, acredito eu, se eles tivessem aceitado essa verdade, eles, posteriormente, eles iriam ser livres e libertos do jugo dos romanos. Até os discípulos Uhum. que andaram com Jesus ali 3 anos, eles demoraram para compreender também isso, né? Exatamente. Que O próprio Judas, né, acreditava Exatamente. que Jesus ia tomar o poder Quando e ele ia ser também... Exatamente. Quando Jesus entra ali em Jerusalém, que muitos aclamaram ali Jesus, rei dos Osana, o rei judeus, dos Messias, judeus, né? Tal. Os discípulos até ficaram naquela discussão. Ficaram na expectativa, achando Quem que era o aquele maior, seria né? o momento. Eles pensaram, a gente vai ser os ministros, né? Agora é o momento de a gente tomar o reino agora aqui. Agora a gente vai ser governador, ele vai ser o rei e nós vamos ser os governadores. Exatamente. É muito interessante isso, né? E eles continuavam, né, com esse pensamento quando a mãe de de 2 discípulos que eram irmãos, olha, quando te entrares no teu reino, coloca um meu filho à direita e outro à esquerda, né? Exatamente. O desejo, Então, né? a preocupação do ser humano, até hoje a gente vê isso, né, Gleice? uhum. A preocupação do ser humano ainda está nas coisas desse mundo. Nas coisas desse mundo. Tá enraizado aqui. Se o ser humano realmente compreendesse o que Cristo está preparando para nós, eu acho que ele já teria vindo. Esse evangelho já teria sido pregado. Já teria sido pregado, ele já teria sido vindo já. E, pelo contrário, além deles não ter aceitado a Jesus como seu salvador, eles não só continuaram como escravo, né, o jugo dos romanos, como também Jerusalém, e o templo foi destruído. Exatamente. Né? Infelizmente. Eu quero agora fazer outra pergunta, né? Falando desse Deus criador, né? Que contraste entre o verdadeiro Deus e os falsos deuses é repetidamente traçado nas Escrituras. Denis, você pode ler algum texto aí que fala desse contraste, né? Eu vou ler Jeremias 10, de 11 a 16. Queria que Léo abrisse em Atos 17, 22 e Everton abrisse em Apocalipse 14, de 6 a 10. Já fica aí na agulha. Eu vou começar a ler aqui para a gente ver o contraste, né? Do Deus que criou todas as coisas e dos outros deuses que muitas imaginários, vezes... né? Que muitas vezes as pessoas atribuem as suas bênçãos a esses deuses. Vamos lá, né? Jeremias 10, do 11 ao 16, nos diz assim. Ok. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor e as nações não podem suportar a sua indignação. Diga-lhe o seguinte: os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. O Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria, estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu e nuvem sobe da extremidade da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair os ventos. Todas as pessoas são tolas e não têm conhecimento. Todos oríveis é envergonhado pela imagem que eles mesmos esculpiu, pois a sua imagem são falsas e nela não há fôlego de vida. São vaidades e obras ridículas. Quando chega o tempo do seu castigo, verão a perecer. Aqueles que é a porção de Jacó não é semelhante a essas imagens, porque ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Maravilhoso e poderoso texto, né? Que texto poderoso, né, Gleice? Quando a gente vai entender o contexto mais acima, os versículos acima, a gente vai ver que a maioria do povo da época ali estava atribuindo a maioria das coisas a deuses estranhos, né? Deuses de pedras, deuses de ouro.
criaram Deus para o sol, para a chuva, Exatamente. para os ventos, né? E a gente vê uma coisa muito importante, a gente vê a tendência do ser humano de sempre estar atribuindo aquilo que Deus faz de bom na sua vida, aquilo que não merece. A gente vê quando o povo saiu do Egito, né? Quantos milagres aquele povo não viram, né, Gleice? O mar se abrir, o Egito ser castigado, como o Egito foi castigado, e lá no acampamento deles, eles dormindo tranquilamente. O Mesmo, erro é a gente achar que a gente merece, né? Que a gente consegue, que a gente tem que ganhar esse tipo de Isso, coisa. exatamente. E depois de tudo isso que eles viram ainda, Gleice, a gente viu que na primeira oportunidade que eles tiveram, eles fizeram um bezerro de ouro para adorar. Aí a gente vai lá para parece- Segunda Reis, a história de Elias, as pessoas adorando ali a Baal. E a gente viu que o Deus verdadeiro foi quem respondeu com fogo, né? E hoje, no nosso cotidiano, à nossa volta, quantas vezes a gente vê pessoas, Gleice, sendo curadas de doenças aí em fases terminais e às vezes, em vez de eles atribuir esse milagre ao Deus Criador de todas as coisas que nos mantém, eles às vezes se curvam diante de estátuas e agradecem. Verdade, verdade. Agora, interessante, só para finalizar esse comentário aqui, diz que ele é criador de todas as coisas. Todas Ele não as foi coisas. Não é só criador. pela metade, não. Não é só pela metade, não. Ele diz que com inteligência estendeu os céus. Ele fez todos os astros, né? Sol, lua, né? Fez todas essas coisas. Diz que faz a chuva cair, né? E saiu os ventos. Então não tem Deus dos ventos, Deus da Não chuva, Deus tem. do sol. Não tem Deus nada. É um único Deus que criou todas as Pare de estar inventando coisas. A gente tem um Deus que é criador de todas as de todas coisas, as coisas. Gleice. Inclusive de mim e de você, né? E outra coisa importante, Todos Gleice, nós. Deus, ele é tão maravilhoso que ele aceita a nossa adoração, mesmo a gente não sabendo a forma correta de adorá-lo. Porque a gente sabemos que Deus é adorado 24 horas por querubins, anjos. E às vezes, Léo, a gente vai para a igreja de todo jeito, achando que Deus tem que aceitar o meu louvor a meu minha jeito. forma de adorar de qualquer forma. A gente tá sendo senão igual ou pior do que o povo de Israel, se a gente fazer dessa forma aí, né? Exatamente. E quando a gente vai para a casa de Deus, a gente tem que colocar na nossa mente que a gente está indo para adorar o Deus Criador de todas as coisas. Que A merece gente toda não a honra tem. e glória. Tem pessoas que chegam 10 horas no culto, 10h30, em vez de chegar cedo, se organizar, vou chegar cedo que eu vou adorar o Deus Criador de todas as coisas. Aí acha que chegando 10 horas, Deus tem que aceitar a sua adoração, Deus não tem que aceitar não, meu irmão. Perdeu as bênçãos, infelizmente. Perdeu as bênçãos. Você está perdendo as bênçãos, você está colhendo coisas ruins para a sua vida e ainda você se pergunta por que isso está acontecendo. Porque até a forma de você adorar a Deus, você não está organizando isso. Você acha que Deus aceita a sua adoração de qualquer forma. Se organiza para qualquer coisa, né? Menos para Exatamente. de Deus. Isso. Tem gente Não, que vai para a praia quinta-feira. Quinta-feira é feriado. Certo. Aí, muito serviço aí vão emendar. Mas tem gente que tá com as malas prontas já hoje. Já começa a se organizar. Aí vai para a igreja. Vai adorar o Deus Criador de todas as coisas. Aí quer chegar de todo jeito. E acha que Deus tem a obrigação de aceitar a adoração. Né? Ok, eu vou eu vou pedir. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria da gente? Né? É verdade. Né? Eu vou pedir para que os meninos guardem os versos que Isso, estão aí. Porque o tempo está correndo. Eu vou partir para outras perguntas e depois a gente pode voltar para os versos, tá? Certo? A terceira pergunta eu quero fazer para o Leandro, né? Por intermédio de quem Deus criou todas as coisas? Por intermédio de quem Deus criou todas as coisas? Isso é importante porque diz: adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Quem seria esse Deus que criou todas as coisas? Queria que o Leandro pudesse responder para a gente. Certo, Gleice. E o texto para a gente meditar está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o 3. E nos diz assim: no princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o texto aqui é bem claro, né? Tudo foi feito pelas mãos de Deus, né? Mão de Deus, né? Por Que o, intermédio dele, né? Sem ele, nada do que fez se fez, né? se fez. Nada do Isso. que se fez. O verbo aqui, para a gente entender, tá falando de Cristo, né? Ele Exatamente. estava, O verbo é o próprio o Cristo. verbo Estava no estava com princípio. Deus, né? Isso. E diz que o verbo estava com Deus, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem era o verbo? O verso Próprio 14, Jesus, né? isso, o verso 14 responde, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é que se fez carne e habitou Próprio entre nós? Cristo. Cheio de Jesus. graça e de Próprio bondade. Cristo. O próprio Cristo, né? Eu quero começar esse estudo com o Paulo Henrique. Eu queria que o Everton pudesse soltar o áudio dele. Romanos capítulo 1, verso 19 diz: Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. O seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpa. Então, através da obra da criação, se entende o poder eterno de Deus e sua divindade. O que é esse poder de Deus? 1 Coríntios capítulo 1, verso 24 diz assim: Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, através da criação, entendemos que Cristo é esse poder que na criação, a criação vem através dele, ele quem criou, e também fala que ele é a sabedoria de Deus. No capítulo 8 de Provérbios, se exalta a sabedoria. A sabedoria é exaltada neste capítulo, e no verso 30 do capítulo 8 diz assim: Então, falando da sabedoria, falando dela, então eu estava junto a ele como um, criando com ele, e eu era diariamente o seu deleite, regozijando-me sempre diante dele. Então aí mostra que a sabedoria estava com ele, com Deus criando, e nós sabemos que através de Cristo foram criadas todas essas coisas. Essas coisas o que? A criação. Ou seja, o mundo e tudo que nele há. A respeito da sua divindade, o evangelista João diz o seguinte, João capítulo 1, verso 1 ao 3. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Criador. Ele tem uma mensagem de apelo a você, jovem, que nesse momento está nos ouvindo, que posteriormente irá também nos ouvir através do YouTube. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e chegue os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Este é o apelo, né, que o Criador faz a você, jovem. E também a você que hoje não é mais jovem, que através dos anos tem desfalecido, tem envelhecido. Também o Criador tem uma mensagem para você. Isaías 40, o verso 28 diz assim: Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus,
o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadigam, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renova suas forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa é a mensagem de Deus para aqueles que são jovens. Lembre-se do Criador. Daqueles que estão exaustos, enfraquecidos, Ele pode mudar todo esse quadro, dando vigor, força, para caminhar firmemente até o fim. Eu quero fazer agora uma quarta pergunta para Rodolfo. Em que parte, eu fico muito feliz também pela participação do nosso amigo Rodolfo, Eu né? queria ele aqui, né? Eu queria meu amigo Rodolfo aqui com a gente. Mas ele vai comparecer em nome de Jesus, né? Eu começar respondendo ao WhatsApp, né? Eu trago a resposta dele aqui e depois ele vai criando coragem para se fazer presente aqui. Ele prega para multidões, né? Porque ele não pode estar aqui. Ok. Em que parte... Prega bem, viu? Prega Bem, eu já vi muitas pregações dele. Quando vai Excelente. pregar lá na minha igreja, prega bem. Já pregou lá também, né? Pregou já. Bênção, bênção. Aqui diz o seguinte: em que parte das Escrituras aprendemos que Cristo, o agente ativo da criação, como a gente viu, é também a cabeça da igreja? Em que parte das Escrituras aprendemos que Cristo, o agente ativo da criação, é também a cabeça da igreja? Rodolfo, por favor. Colossenses capítulo 1 nos mostra que, a partir do verso 16, que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Circulava, lá em Colossos, um ensinamento falso na tentativa de diminuir o senhorio de Cristo. E o apóstolo Paulo, preocupado com essa heresia, ele começa a escrever dizendo: ei, é a partir de Cristo que todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. É a partir dele que todas as coisas começaram a existir. No versículo 18, ele nos ensina que Cristo ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é a mente pensante, ele é quem controla. E um corpo, ele é composto por membros. Ele diz que a igreja são os membros, trabalhando ali compartilhado, unidos, para a glorificação e a exaltação da cabeça que é Cristo. Percebemos que Colossenses capítulo 1, do 16 ao 18, entendemos que Cristo ele é o agente ativo da criação, que foi por meio dele que todas as coisas foram criadas, e que Cristo ele é o cabeça da igreja, que a igreja ele é o seu povo. Ele é uma comunidade, um grupo de pessoas no qual enaltece e exalta Cristo Jesus, irmãos. Então entendemos que Cristo é o cabeça da igreja e de que ele é um agente ativo da criação. Ok, um abraço para Rodolfo. Muito obrigado pela sua participação, Rodolfo. Deus te abençoe. Eu quero dirigir a minha última pergunta aqui agora para o Everton. Quero que ele comente um pouquinho agora. Quero ver essa voz dele. Se você quiser também, pode voltar ao texto que o Edenilson passou para ti, mas primeiro você responde essa pergunta aqui. Quem se declara ser a fonte de poder para o fraco, né? É bom a gente falar também sobre isso. Ele criou todas as coisas, mas ele também é um Deus que dá força e ânimo para que a gente possa continuar. Exatamente. Isso para você que está triste, cabisbaixo, está precisando ouvir uma motivação, uma mensagem dessa, está tendo algum tipo de problema. Você sozinho não consegue resolver. Essa mensagem é para você. Amém. Nós temos em Isaías 40, capítulo 40, do 28 e 29.
lhe é dito: tu tens conhecido, tu não tens ouvido o que é eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins e da terra. Não desfalece, nem está cansado. Não há quem perscute o seu atendimento. Ele dá poder ao desfalecido, ao cansado. E para aqueles que não têm nenhum vigor, aumenta as suas forças. Amém, amém. É Maravilha. interessante nesses textos aí, que eu já ouvi isso muito, e a recíproca é verdadeira. E quando um filho de Deus ele se dispõe a fazer a vontade dele, o céu inteiro vem a seu favor. Então a gente não luta só, né? O que é importante é isso. Se fosse a gente lutar só com nossas forças, seria impossível nós conseguirmos. Mas graças a Deus que o Senhor ele disponibiliza todo o céu para nos ajudar nessa luta e nessa caminhada. Que você faz por maior que seja, no final vai dar tudo certo e você vai. Sabe por que muitas vezes nós fracassamos na, na carreira cristã? Porque muitas vezes nós tentamos, Léo, lutar com as nossas forças. Verdade. E quando a gente tenta lutar com as nossas forças, Cris, Uhum. a gente não consegue. É A verdade. gente tem que entender uma coisa na nossa carreira cristã, que Deus ele está sempre disposto a nos ajudar. Ele mesmo diz, né? Sem ele nada podemos fazer, né? Nada Exatamente. podeis fazer, é verdade. Eu queria que o Everton concluísse aqui. É uns textos que também fala também a respeito disso. Efésios, capítulo 1, verso 17 a 20. Você pode abrir aí, Everton, e ler para a gente? Efésios, Capítulo 1, verso 17 a 20. Qual é a medida do poder para o auxílio do crente e o que está à sua disposição, né? Porque o mesmo Deus que criou todas as coisas é aquele que pode criar um novo coração, né? Verdade. O Davi falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele falou isso quando ele estava arrasado, né? Pelo o pecado, tomado por tristeza, e Deus foi lá e criou esse novo coração, e ele passou novamente a ser o homem segundo o coração de Deus, E tem que né? existir uma coisa muito importante nisso aí, né, Gleice? Uhum, É a nossa disposição, né, uhum, de caminhar com Cristo, porque o Senhor ele é tão educado que ele não invade vidas, né? Ele exatamente. espera um convite. A partir do momento que o homem ele convida o próprio Deus a caminhar com ele, a viver do seu lado, a transformação é inevitável, né? Deus Exatamente. ele vai operar milagres, Maravilhas. maravilhas. A gente vê isso, né? Pessoas que nossas vistas, a vista da sociedade, não tinha mais recuperação. E quando abre ali um espaço para o Senhor trabalhar na sua vida, a gente tem uma transformação maravilhosa. Amém. Everton, você pode ler para a gente Efésios capítulo 1, verso 17 ao 20? para quem quiser acompanhar, Efésios capítulo 1, do versículo 17 ao versículo 20. Peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de compreendam a esperança. Versículo 18. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim que compreendam a esperança concedida àqueles que chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, que cremos, e o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Era até o 20 ou 21? 20. O 20 tá bom. Ok.